Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AscenteCast. Hoje eu estou aqui com um time de especialistas e o tema de hoje não poderia ser outro, AI. Vamos falar um pouquinho de inteligência artificial, como é que estamos aqui vivendo, preparando a infraestrutura para suportar AI nos mercados. O Wellington está aqui para falar um pouquinho de como ele está enxergando essa perspectiva global de inteligência artificial, talvez em alguns países que já vivem isso um pouco mais avançado. João, Rafael estão aqui para contar um pouquinho como que isso já está rodando no Brasil, como é que a Ascente já está apoiando o mercado brasileiro para implementar essa inteligência artificial aqui no país. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Jéssica, obrigado pelo convite. Eu sou o Wellington Lordello, eu sou diretor global de AI e aceleração de inovação na Digital Realty. Prazer estar aqui com vocês, adoro conversar sobre esse tema, a gente compartilhar o que a gente tem visto tanto com empresas e provedores de serviço, o que eles estão fazendo, o que eles estão realizando, quais os erros, quais são os acertos, mas principalmente trazer esse tipo de tendência, novidade. E assim, não é uma tendência tão futura, é uma coisa que a gente já está vivendo atualmente, que tem impactado nossas vidas e que vai impactar muito mais. Excelente, daí que vem as grandes oportunidades, né? Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui novamente, participando dessa edição aqui, que a gente vai falar de um tema muito especial. Eu sou o João Walter, eu sou diretor de produtos, arquitetura de soluções e estratégias de conectividade Edge na Ascente. Isso condiz basicamente em trazer um pouco dessa estrutura e levar ela para o mercado da melhor forma possível, da forma que o cliente entenda e da forma que a Ascente também entenda. Então é um pouquinho dessa experiência que a gente vai tratar, aliado ao skill que o Wellington tem, principalmente falando aí da América do Norte, que já é bem desenvolvida nessa parte de inteligência artificial. A gente vai trazer um pouco desse conhecimento e ver como na prática a gente coloca dentro do mercado brasileiro. Pessoal, obrigado pela participação, Jéssica, obrigado aqui meus amigos. Sou Rafael Astuto, gerente executivo de engenharia de vendas na Ascente, e meu papel basicamente é desvendar o que o cliente deseja para a implementação dessas novas soluções de AI e entender um pouco desses desafios, quais são as especificações, quais são as expectativas, os parâmetros e que tipo de infraestrutura a gente precisa implementar para que, como o nosso amigo Lordello falou, essa tendência, que não é mais uma tendência, uma realidade, ela se encaixe na nossa infraestrutura atual aqui no Brasil. Perfeito. Pessoal, obrigada. E para começar, a pergunta vai para você, Wellington. Quais movimentos você observa em mercados mais maduros, como Estados Unidos, por exemplo, que você acredita que podem impactar em mercados como o Brasil, América Latina? Eu acho que toda tendência tecnológica, né, a gente começa a imaginar coisas como tipo, nossa, como é que vai ser o impacto disso? Isso vai tirar o emprego de muita gente? Nossa, muita coisa vai acontecer. E basicamente o que a gente percebe é que, poxa, cloud aconteceu 10 anos, 15 anos atrás, foi uma tendência que na verdade aconteceu e está acontecendo e cada vez mais vai evoluindo, continua assim em expansão, novas zonas de disponibilidade são criadas, cada vez mais a internet é totalmente dependente de cloud, tanto que quando tem algum problema a internet cai, né, infelizmente, mas não tirou o emprego de ninguém, ao contrário, criou emprego. A AI nada mais, nada menos é do que, não é mais uma hype, é uma realidade que provedores de serviços já estão encarando isso para poder utilizar em suas plataformas, empresas já estão utilizando a AI para melhorar sua produtividade, melhorar margem, melhorar sustentabilidade, iniciativas de sustentabilidade, melhorar, enfim, diversas coisas que projetos, melhorar workflows dentro de empresas, enfim, trazer um pouco mais de benefício. Eu costumo brincar bastante falando que o AI hoje, ele é como se fosse a calculadora introduzida para os contadores há um tempo atrás. Tenho certeza que os contadores passaram pelo mesmo problema do tipo, nossa, vou perder meu emprego porque agora todo mundo vai saber fazer cálculo. Não é bem por aí. Mas na verdade o contador que sabe usar bem a calculadora, ele permaneceu no emprego. Hoje eu não conheço nenhum contador que não utilize calculadora. Talvez daqui a uns 5 anos a gente não vai conhecer mais ninguém que não utilize AI, né?
enfim, a gente tem visto essas tendências cada vez mais próximas e é óbvio, AI traz uma implicação totalmente diferente da forma como TI era feita, como que TI precisa se transformar para poder suportar AI. Não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é tão simples assim. E aí, pegando essa parte dos contadores, né? Eu não conheço hoje nenhum contador que não usa calculadora. Eu conheço também, quem sabe daqui a uns 5 anos, a gente não vai conhecer mais nenhuma pessoa que não utilize AI na sua ferramenta de trabalho. Isso vai ser muito difícil. Mas o ponto é, são 3 perguntas que quando a gente lida com os nossos clientes, eles estão tentando responder constantemente. Número 1, como é que eu construo uma base à prova do futuro? Número 2, como é que eu escalo isso? Porque serviços digitais, você precisa atuar em diferentes regiões, os funcionários trabalham remotamente, enfim, como é que você permite isso para ser uma escala global? E o terceiro é, como é que eu tenho certeza que as decisões que eu estou tomando são as decisões mais corretas? Hoje, no investimento na casa de milhões de dólares, é um pouco difícil de você tomar uma decisão que, poxa, foi errado e depreciou muito rápido. Mas, enfim, eu ia até passar pro João, porque, assim, isso tem acontecido globalmente, mas a visão de Brasil e América Latina é um pouco diferente, né? E, tecnologicamente, o Brasil está sempre... Era sempre falado, né? O Brasil está uns 3 anos atrasado tecnologicamente do que os países de primeiro mundo. Mas... por que será? É a infraestrutura que está por baixo? Eu acredito que não, mas queria ouvir de você, João, e você, Rafael. É um ponto interessante, né? Na verdade, tem diversas coisas que a gente consegue trazer aqui dentro desse contexto, quando a gente está falando de inteligência artificial, e aí, inicialmente, a gente vai abordar um pouco do ponto de mercado. Vamos falar um pouco das questões mercadológicas. Como você mesmo trouxe, parte do mercado ainda está um pouco tímido com a adoção, com a aderência da questão de inteligência artificial dentro dos seus negócios, pensando, vamos perder um emprego, ou vamos perder oportunidades. Muito pelo contrário, né? O quanto mais flexível o seu negócio o quanto mais você consegue adaptar ele para ter um esquema de hiperpersonalização para o teu cliente, para ter uma melhoria dentro do teu processo interno, para você ganhar nesse negócio, é melhor. Você vai atrair mais clientes, você vai crescer, você vai trazer mais informação para dentro da tua empresa e vai tratar essa informação. Esse é o grande desafio da inteligência artificial. A gente sabe a diferença entre dados, né, que é um negócio muito cru, e uma informação. A inteligência artificial, ela faz esse dado virar uma informação talvez muito relevante para o teu negócio, né? E aí quando a gente traz para esse mundo da infraestrutura, desse mercado que a gente vive de data center, né? Qual o preparo que essa infraestrutura tem que ter para suportar esse negócio, né? E até uma conversa antes do nosso podcast aqui foi simplesmente da questão no passado, 95% das empresas falharam. Falharam, O MIT soltou esse dados, né? 95% dos projetos de AI falharam. Mas por que falharam? Essa é a pergunta de $1 milhão. Por que falhou? Ok, foi uma estratégia errada? Não, foi a questão da infraestrutura. A infraestrutura não estava preparada para suportar aquele momento. Só que hoje, mesmo a gente tendo essa... Como é a melhor forma da gente colocar? A gente tendo essa questão de estar 3 anos atrás do que está vindo no mundo e tal. A gente já está pronto para essa parte de inteligência artificial. Isso que é muito legal, né? E aí a gente consegue explorar com o Rafa aqui a questão de infraestrutura e tudo mais. Mas aí a gente entra num outro ponto legal. O data center, ele está pronto para suportar a tua carga de trabalho, mas a gente apaga o legado? Ainda existe um cloud, né? Exato. Vamos falar do híbrido, né? Então, a gente cria mecanismos aqui para viabilizar o teu acesso à informação que você precisa. Uhum. Ou seja, plataformas como a que a Digital Realty trouxe conosco aqui para o Brasil, o Service Fabric, Sim. que conecta mais de 500 pontos no mundo. Gente, a gente está falando de 300? Digital tem precisamente 315 data centers. 315 considerando a Ascent, legal? Uhum. Olha só, a gente falou de 500. Olha que diferença. Isso significa que a gente está onde? A gente está inventando ponto? Não. Isso quer dizer que a gente vai um pouco além daquilo que a gente espera, daquilo que a gente gostaria. A gente vai onde o nosso cliente precisa. A gente conecta onde ele quer. A informação está no mundo inteiro. O data center não é uma barreira. E quando a gente volta no contexto de inteligência artificial, a gente sai do problema.
não é uma barreira, é uma solução. E quando a gente traz isso aliado à nossa estratégia de negócio, isso é fantástico. Você tem um parceiro certo de data center, você tem a estratégia de inteligência artificial e tem as ferramentas que fazem o híbrido, ou seja, o mundo atual, o cloud, a tua virtualização, o teu ERP, os teus ambientes online na nuvem, falar com inteligência artificial, onde você transforma milhares de dados em informação. Exato. Agora, o que eu tenho pro Rafa aqui é o seguinte, Rafa, o que a gente precisa fazer para suportar isso como um data center? Qual que é o desafio? Quando a gente fala desse conceito do atual, vamos chamar desse ambiente cloud, a gente fala de inteligência artificial. Como é que a gente prepara um negócio desse? Esse é o grande desafio, a pergunta de $1 milhão. Porque eu não vou desativar os data centers de cloud, eles vão conviver em harmonia com os data centers de inteligência artificial. E como você comentou muito bem, o data center ele não pode ser a barreira para esse avanço. O data center ele é um meio para se chegar num fim. A gente tem que fazer com que eu tenha uma infraestrutura capaz de suportar essas inovações tecnológicas e não freá-las. E o mais interessante é que hoje a Ascent ela dispõe de um projeto próprio desenvolvido para as soluções de liquid cooling que são modulares. E isso é interessante porque eu não preciso necessariamente transformar 100% do meu data center, eventualmente legado, uma refrigeração a ar, para transformar em liquid cooling, para que possa suportar essas novas cargas de inteligência artificial. Até porque tem um custo, né? Tem um custo para isso. Eu consigo ser modular. Como eu falei no início, eu preciso desvendar exatamente a necessidade do meu cliente. Qual o tamanho desse deploy? Nem tudo que a gente fala de inteligência artificial necessariamente é liquid cooling. A gente tem uma fatia ali, 70-30, 50-50, 60-40. Existe ainda uma certa divisão do tipo de resfriamento da tecnologia que eu estou utilizando, de ar e de liquid. Então, eu não jogo fora o que eu tenho. Sim. Eu consigo utilizar, eu consigo ser modular e trabalhar exatamente naquilo que meu cliente precisa. Muito bom. Reduzindo o custo e conseguindo alavancar com mais velocidade. Então, a gente consegue ter velocidade nesse deploy dessas tecnologias e fazer com que meu cliente hoje chegue para mim e fale, olha, eu estou aqui com uma determinada GPU, parte do meu processamento ele vai ser resfriamento a ar, parte vai ser liquid, você consegue fazer esse deploy para mim? A gente consegue. Então a gente tem essa velocidade. Esse talvez seja o nosso grande diferencial. Perfeito. Alfa, deixa eu perguntar uma coisa aqui para você. Vamos pensar num conceito real dentro daquilo que a gente tem hoje dentro da Ascent. Vamos falar, por exemplo, do data center de Vinhedo, que a gente tem múltiplos data halls. Vamos supor que tem uma empresa, um service provider ali dentro, que tem uma estrutura de cloud, um bare metal, etc. E, vamos dizer, conceito cloud. Você quis dizer que hoje esse cara está rodando dentro de uma estrutura de air cooling ali, que a gente instala uma capacidade X, e que de repente o próximo data hall ele pode ser um ambiente de inteligência artificial, caso esse cara queira ser um dos neoclouds e começar a oferecer HPC ou começar a oferecer GPU as a service. Você está dizendo que a gente consegue criar uma integração nativa desse data hall inicial dele, do conceito de cloud, com o data hall de liquid cooling? Exatamente. E esse é o grande diferencial da maneira como a Ascent está desenvolvendo seus projetos de liquid cooling. A gente consegue utilizar a própria infraestrutura das centrais de água gelada, que vão alimentar os fan coils, que vão fazer a resfriação ou resfriamento a ar tradicional, e também alimentar as máquinas, as CDUs, que vão fazer a distribuição do liquid cooling, não é bem água, né? O liquid cooling para esses deploys de inteligência artificial. E isso pode acontecer tanto em data halls diferentes, então eu posso fazer um data hall anexo lado a lado com o existente, que é para inteligência artificial e liquid cooling, deploys aí que podem chegar a 100, 150, 200 kW em um único rack. Sim. Ou ainda consigo fazer com que em um mesmo data hall em que hoje eu tenho 100% de refrigeração a ar, eu consiga fazer uma adaptação nesse sistema e colocar CDUs dedicadas para uma fileira de liquid cooling. Isso é plenamente possível. Essa modularidade é sensacional. Ou seja, air cooling e liquid cooling no mesmo lugar. No mesmo lugar. Trabalhando em harmonia. Porque se eu faço um retrofit de um data center e agora eu coloco meio que mandatório para que seja líquido 100%, você acaba ferindo o cliente que não precisaria do líquido e vai ter que pagar por aquele CAPEX investido. Né? Exato.
bem interessante. Wellington, uma coisa que me chamou a atenção, você coloca que CIOs têm 3 preocupações. Tem 3 preocupações. E a última delas... Mas Exato, as principais. Exato. E a última você cita a questão do experimentar. Uhum. Antes de fazer um aporte de milhões de dólares. Como é que a Ascent, Digital Realty, as empresas de data centers podem ajudar nesse contexto? Eu gosto muito de falar do exemplo de uma loja de gelato, né? Uhum. Eu adoro sorvete de pistache. Mas eu sempre fico tentado por ver aquelas coisas coloridas assim. Falei, nossa, será que isso é bom? Será Vontade de experimentar todos. É. Né? Come com os olhos. E se o data center fosse igual uma gelateria, né? Tivesse lá uma opção para você, toma aqui um sample, toma aqui uma amostra, né? Uma prova. A gente não teve inspiração nenhuma nas gelaterias, mas a experiência é bem similar a uma gelateria, você sai de lá feliz. Legal. Mas por que eu tô falando isso? Porque a Digital Realty, ela sempre teve a preocupação de pensar como que empresas elas vão se conectar com provedores de serviço. E principalmente como facilita a jornada da empresa no entramanhado de transformação digital, que é um assunto muito complexo. No final, a AI faz parte da transformação digital. Transformação digital é um grande tema que a gente vai continuar se transformando digitalmente até um ponto que eu não sei qual vai ser o ponto que, eu sou transformado. Não existe esse selo hoje no mundo. Difícil mensurar. Não tem como mensurar. Mas AI é um caminho. Daqui a pouco vai vir a computação quântica, daqui a pouco vai vir outros modelos de computação também. Mas o ponto é, hoje com AI, são os projetos complexos, são projetos de milhões de dólares. Como que eu posso chegar para um vendedor de hardware, um OEM, e chegar para ele e falar, me empresta para eu testar seu equipamento? Isso é uma empresa. Uhum. Imagina se múltiplas empresas pedindo para mesmo OEM, Dell, HP, Lenovo, me empresta esse hardware para eu testar? Não tem como. Digital Realty lançou o Digital Realty Innovation Lab em Virgínia no mês passado, que a gente chama carinhosamente de DRILL, Digital Realty Innovation Lab. Digital Realty Innovation Lab, ele está disponível para fazer testes de altíssima capacidade de refrigeração, entrega de energia de alta densidade no rack do data center. E com isso a gente permite que os parceiros exponham as suas soluções. Então a gente tem OEMs como Dell, Lenovo, HP, Oracle, que eles colocam seus equipamentos lá, seja de forma direta ou seja de forma indireta. Poxa, como assim indireto? Uma empresa de serviço gerenciado, por exemplo, e aí a gente tem o caso da ePlus, que é uma empresa, um caso aberto publicamente, eles têm um rack com equipamento da NVIDIA, equipamentos da Dell, storage da Pure Storage, todo montado exatamente para tentar fazer uma chamada de Omniverse, rodando tudo on-premise, rodando tudo dentro do data center. O ponto é, TI tradicional, ela foi sempre pensada e desenhada para trabalhar com pouco kilowatt por rack. No Drill, a gente consegue ter racks de 150 kilowatts. Em alguns casos, até um pouquinho mais. Mas Qual que era a realidade anteriormente, quando a gente estava falando de ambiente cloud? Pra ter essa comparação. Vamos fazer um paralelo aí. uns 10 kilowatts, 30 kilowatts. 30, sim. 30 já era o cara... 10 é muito. 30 já era o cara, assim, super fora da curva. Mas era um projeto especial. Um projeto de HPC rodando sísmico, sabe? Análises sísmicas, que muitos dados. E curiosamente, na minha experiência de vida de data center, eu me lembro de uma empresa de óleo e gás que fazia análises sísmicas no ar, air. Era terminantemente horrível você passar pelo rack do cara, porque aquele barulho de ventoinha Ventoinha no limite. horrível. Mas, enfim, voltando pro laboratório, o que a Digital Realty pensa é ter esse espaço, atualmente em Virgínia, pensando em outras localidades também, para que clientes possam vir, testar e ter certeza que, minha carga de trabalho funciona com esse hardware, nesse colocation, nesse modelo de interconexão, sabe? Muito legal. Pessoal, o que vocês veem desse modelo de teste de olhar da gelateria, trazendo aqui para o nosso mercado, né? Como que isso pode ser importante para os nossos clientes? Eu acho que a gente está falando de uma janela de oportunidade muito interessante. E aí, o que acontece? A gente ouve muito no mercado e isso é legal, né? A gente que está mais perto do cliente ali, a gente está bem próximo. A gente vê que
o assunto do momento é inteligência artificial. Muita gente quer, muita gente não sabe como fazer, né? E aí, essa possibilidade de você fazer uma prova de conceito, de você conectar as coisas. Então, a questão que você trouxe do innovation é sensacional, é um negócio fundamental, né? E parece que ela está muito limitada ali, aquele ambiente da Virginia, né? Mas é interessante a gente dizer que ela também está conectada no Service Fabric, né? Perfeito, O que um cliente aqui da Ascent, por exemplo, conseguiria fazer uma conexão entre Brasil e Virginia, né? E de repente explorar alguma dessas aplicações dentro desse Innovation Lab através de inteligência artificial, ou seja o que for, né? A gente preparou essa ferramenta, né? Mas dando um passo atrás, é a melhor forma de você mostrar ali pro head, pro CIO, ou para quem for, que tem uma chance de você testar e de você entender se o teu momento permite que você comece a aderir a esse tipo de tecnologia, ou como é que você pode se preparar, né? Quais são os próximos passos para você preparar o teu ambiente para isso. Então, o desafio não é somente da empresa, ele é do data center também. É um trabalho às 4 mãos, porque a gente vai compartilhar toda a expertise que a Digital Realty já tem rodando esse tipo de aplicação dentro dos data centers. A gente vai colaborar com aquilo que a gente tem atualmente rodando aqui, aí o Rafael consegue trazer para a gente esses detalhes técnicos, assim, com uma riqueza enorme, dentro de plataformas que viabilizam, e que pode trazer uma experiência para o cliente que mesmo rodando lá na Virgínia, em Ashburn, parece que está dentro de casa. Por quê? Não é a latência que pega, é o processamento da informação, é a forma que ele vai ser ali jogado na tela da empresa. Sim. Tem muita aplicação que hoje roda lá na Virgínia dentro das nuvens públicas. Sim. E funciona nativamente para os negócios, elas permitem. Então, qual é a mudança que a gente tem? A mudança de tecnologia e processamento. A gente sai do tradicional, que é xizinho e bolinha, e a gente parte para um negócio cálculos múltiplos em milissegundos, nanosegundos. E não só é uma oportunidade para os parceiros mostrarem suas tecnologias, suas soluções, fazer o showcase, mas também para nós testarmos novas tecnologias também, como provedores de infraestrutura, por exemplo. No mercado da Virgínia tem uma regulação que você não pode criar o enclausuramento do corredor frio. Mas como que você atinge os níveis de PUE se você não tem o enclausuramento do corredor frio? Então o time teve uma ideia maravilhosa de pensar, poxa, se a gente botar um painel, primeiro vamos entender por que eu não posso, né? Porque em caso de incêndio, a água dos sprinklers ela tem que atuar ali em qualquer tipo de corredor. Esse é o ponto principal da Virgínia. Mas eles pensaram o seguinte, por que a gente não pode enclausurar com alguma coisa que quando atinge alta temperatura ou quando bate água, se dissolve, né? Eu mantenho a temperatura enclausurada no corredor frio, mas ao mesmo tempo, se cair água ou tiver um calor não grande, o painel, o teto, né, se dissolve totalmente. É uma tecnologia criada por nós, chamada DAB, patenteada pela Digital Realty, trazendo inovação. E assim, agora eu consigo fazer enclausuramento de corredor frio, por exemplo, que é uma tecnologia que já acontece aqui no Brasil, em alguns data centers, mas em mercados onde não tem essa permissão, eu consigo dar um jeitinho, né, de passar da permissão. Eu consigo entrar nas recomendações das restrições. Você tropicalizou uma solução e adotou ali as necessidades de acordo com a tua regra. E aí é interessante quando você traz essa questão dos sprinklers de água, porque geralmente no Brasil aqui é muito gás, é um pouco diferente, né? E aí é legal a gente convergir um pouco nesse conceito, porque, olha só, olha como é diferente o mercado. Desde a concepção, ok, a gente já tem um laboratório, a gente já tem N possibilidades de negócio, né, de trabalhar com os clientes. E no Brasil, o que você está vendo, Rafa? Os grandes desafios que a gente encontra quando a gente começa a falar desse tipo de sistema de 150 kW, um deles eu diria aqui que é principalmente o peso desses equipamentos. A gente falou aqui muito da parte de refrigeração, entrega de energia, disponibilidade, bacana. Como é que eu instalo um cara desse? É simplesmente pegar a minha GPU, instala no rack existente e tá tudo bem? Não é bem assim. A gente tem algumas limitações que estão sendo totalmente, vou dizer, revolucionárias, mas eles estão mudando bastante a maneira como a gente pensa
Sim. fisicamente no data center. Data center, na construção do design. Não, no design, exato. Você precisa começar a pensar de que maneira, quando a gente fala do AI, né, olhando aqui pro meu lado, que é mais da parte de infraestrutura, isso muda muito no desenho do data center. E eu não tô falando simplesmente de você jogar água para dentro do piso branco, né, do data hall. Esse é um desafio muito grande que a gente tem. Mas um deles é pensar no dia a dia da operação. Como é a logística do recebimento de um rack de 2, 3 toneladas numa doca, eu levar isso pro meu storage, do storage pro meu interior do meu data hall. Esses racks estão mais altos, mais pesados. Eu vi recentemente numa feira em São Francisco mês passado, já tem robôs já automatizados para poder fazer esse carregamento desse rack, porque é literalmente humanamente impossível você conseguir fazer esse tipo de transporte. Então, pensar, por exemplo, em eliminar o piso branco, fazer já diretamente na laje, mudar o dispositivo de... Até a forma do concreto, como ele é batido também influencia. Qual que é a carga que esse cara consegue suportar em relação ao tipo de equipamento que eu consigo colocar lá dentro. Então são diversas variáveis que a gente tem que levar em consideração na hora que a gente está fazendo esse design. Não é simplesmente, não, tudo bem, tira o rack A e coloca o rack B e tudo tá bem. Tudo bem. Então, quando... Um pelo outro, né? Um pelo outro. É uma engenharia. É curioso você estar falando isso, porque isso é verdade, super latente. A gente tem um cliente que veio para nos procurar emergentemente, porque ele foi tentar instalar GPUs no data center dele, era um data center on-premise, e o chão colapsou, porque o peso não suportava. E foi a última coisa que ele pensou, poxa, como é que eu vou... O liquid cooling tá lá, a energia tá lá, mas o importante que era, ali o chão não estava preparado. Exato. Então, o que vocês estão me dizendo é que não é só o desenho que muda. Quando a gente sobe lá de 10 kW, que é o que vocês estavam falando, nos modelos tradicionais para 120, 130, muda tudo. Muda tudo. E aí, até pegando esse gancho, Jéssica, assim, muda tudo, mas é para todo mundo? Exato. Todo mundo vai comprar a GPU agora? Calma. Soltar uma bomba, né? Calma. Soltar uma bomba. Não é para todo mundo. A gente tem dados sobre vendas de GPU, 80% das enterprises, elas não vão comprar a GPU. E aí traz aquele momento assim, mas você de data center me falando que não vai haver private AI? Sim, vai haver private AI para 20% das enterprises. Quais são essas enterprises? Mercado financeiro, a empresa de manufatura que precisa de computer vision, que precisa de um processamento ali no edge, com baixíssima latência, porque é para saber quando passar um produto com defeito, o robô mexe com a mão para tirar da linha de produção, por exemplo. Então isso não pode ir para um data center, isso não pode ir para uma cloud, isso tem que ser um processamento local. Empresas de indústria farmacêutica, porque detém patentes, isso não pode ser compartilhado, isso não pode ser vazado em hipótese nenhuma. Falei do mercado financeiro também, por conter bastante regulação, mas as outras 80% que você está falando que você não vai comprar GPU, o que ela vai fazer? Ela vai consumir AI, ela vai consumir GPU. E com isso traz uma implicação bem interessante, que nada mais, nada menos é da visão que a gente tem hoje de cloud híbrida. Vai haver o AI híbrido. Quer dizer, vai haver não, já há o AI híbrido. Porque hoje os funcionários, eles já vão ali, seja um pouco no Shadow IT, consulta o ChatGPT para alguma coisa, ou usa o Gemini para outra coisa. Você não tem uma instância do ChatGPT dentro da sua infraestrutura. Você não tem instância do Gemini dentro da sua estrutura. Mas significa que eu vou me conectar aos modelos? Não necessariamente. Você pode construir um modelo similar a Private AI, mas você não vai deter as GPUs para você. Você vai consumir GPUs de neoclouds. E aí foi até falado aqui, neoclouds, esse é um nome novo, né? A nova criança que chegou no bloco para brincar, né? The new kid on the block. Quem é esse? Quem são esses Então, eu vou te perguntar exatamente isso. Clouds, né? Os principais, Amazon, Microsoft, Google, Oracle, IBM Cloud. Mas quem são os neoclouds? Neoclouds hoje são empresas que algumas têm uma raiz na parte de criptomoedas, na época de mineração de criptomoedas, que fizeram um investimento super pesado em GPU. Não deu muito tão certo, mas eles enxergaram outra oportunidade de aproveitar o que eles já tinham e
entregar, comercializar as GPUs que eles tinham como serviço. Então, a gente tem exemplos de empresas como CoreWeave, Vultr, a própria Zenlayer entrando nesse mercado também, e diversas outras empresas, Nebius, Lambda, tem mais, Sierra Scale, tem Mas você falou muita empresa. Bem importante isso aqui. Mas o ponto é, 5 anos atrás essas empresas não existiam. E em 2028 essas empresas vão comprar 50% do market share de GPUs que vai ser vendido. Ou seja, é super importante a gente pensar o porquê eles continuam fazendo esse investimento. Porque tem demanda para a enterprise consumir AI ao invés de construir. E aí, até passo para vocês dois responderem, que é o seguinte. Então você está me dizendo que uma enterprise não vai ter uma infraestrutura de 150 kW? Talvez não precise de 150 kW agora na largada. Mas com certeza ela vai ter mais storage, porque vai querer processar mais perto das GPUs como serviço. Isso vai aumentar a quantidade de uso de energia, então eu saio dos 10 e vou para 30 kW. Pode ter uma ou outra GPU para rodar alguma coisa, porque o Gartner falava há um tempo atrás, eu gostava bastante desse termo, que usava-se bastante em cloud, né? Cloud híbrida. Buy the base and rent the spike. Construa a base e alugue só o que você precisa para as demandas sazonais. As empresas, elas não precisam dimensionar a GPU no máximo. Elas podem dimensionar numa média, manter isso como private e conectar com o GPU como serviço. Mas a pergunta para vocês dois é, infraestrutura assente, tá pronta ou não tá para suportar? Essa eu deixo pro Rafa. A infraestrutura está pronta. E ela está pronta hoje, tá? Isso que é muito... Legal demais. Isso que é importante ressaltar, porque... É uma tendência, não é uma demanda. Exato. não é algo visionário que eu quero fazer daqui... Não. Tá pronto hoje. Realidade, né, Rafa? É uma realidade. Tá? Isso que é importante. É bacana falar isso, porque a gente vem observando essa tendência, que lá atrás era uma tendência, e a gente já se preparou para isso. Então hoje... João falou aqui sobre o data center de Vinhedo especificamente, mas os novos data centers que nós estamos construindo, e inclusive os data centers de legado, nós já temos essa capacidade de absorver essas demandas. Né? Sejam de racks AI, que vão ali consumir seus 150, 200 kW ou até mais, ou até mesmo racks que não são de AI, mas que têm um consumo mais elevado, a gente está falando de racks de 30, 40, 50 kW, que demandam ali um certo grau de arquitetura e layout dentro do data hall para que a gente consiga manter a eficiência energética e uma série de outros fatores. Mas isso é o mais bacana. A Ascent, ela desenvolveu essa engenharia, ela conseguiu fazer com que a nossa operação hoje, ela seja capaz de absorver tanto novas demandas, quanto fazer o retrofit de data centers de legado, ou data halls do tipo legado, e a gente consegue entregar isso com uma velocidade que até então era o nosso grande entrave. A gente está falando de barreira, porque hoje o cliente chega, ele não vai esperar 6 meses, 1 ano, falar para ele, daqui a 1 ano eu te entrego. Não. Vai. Não. Inviabiliza o negócio. Viabiliza. Vai contra, né? Exato. E até a dor que a gente vê de clientes lá dos Estados Unidos, e eu imagino que isso pode acontecer aqui no Brasil, que fiz a encomenda de minhas GPUs e tive uma previsão de 18 meses. Então, dentro desses 18 meses, eu consigo suportar. Só que a NVIDIA, ela lança GPUs a cada quarto, quase, né? Alguma coisa nova, assim, é a lei de Moore com esteroides, né? Então, ao invés de 2 anos, acontece... Aliás, dizem que ela já até acabou, né? Já nem vale mais, já não segue essa métrica. A lei do Jensen, então, agora... Exatamente, a lei dele, a própria. Ele criou a própria lei. Isso mas o ponto que eu estava falando em relação ao investimento dessas GPUs é um legado de 18 meses para a entrega de GPU e aí com as mudanças, com a evolução de novos produtos, às vezes aquilo que estava no backlog consegue se acelerar e é entregue para a empresa. Exato. Só que a empresa, ela tinha previsto que o data center dela ia ficar pronto em 18 meses. E agora ele está sofrendo aquela agonia. Onde eu vou colocar meu equipamento? Onde eu vou colocar minha GPU? Eu não tenho lugar agora que está disponível. E tem uma corrida hoje no mundo em relação ao espaço, o fear of missing out. Exato. E eu gosto de falar bastante que o Brasil, ele é como se fosse a terra prometida para o mercado de data center. Que ele está latente para o mundo todo, mas principalmente para o Brasil. Nós temos aqui alguns fatores estratégicos e competitivos que diferenciam o Brasil
a América Latina como um todo, mas principalmente o Brasil em relação aos outros mercados, que são terra, nós temos terra farta, o Brasil é um país de dimensões continentais, mão de obra capacitada, energia não somente disponível, limpa e renovável, inclusive a Ascent hoje, 100% da energia que a Ascent hoje utiliza, ela é limpa e renovável, e também agora, recentemente, com a aprovação do governo do Redata. Isso é talvez o game changer total, porque a gente vai conseguir incentivos fiscais para os ativos necessários, não só para a construção do data center, mas para a operação. Então, os clientes que precisam comprar esses equipamentos para colocar dentro dos data centers vão ter esse incentivo e isso vai criar uma atratividade enorme. Então, a gente precisa hoje estar preparado para isso, seja com o design. Então, hoje a Ascent tem essa parceria técnica com a Digital Realty, então a gente consegue trazer todo o know-how daquilo que eles já vivem e já viveram, né, até então, relacionado aos desafios do AI, esses desafios que nós falamos aqui, do peso, de como é que a gente lida com a energia, liquid cooling, consigo fazer legado, retrofit ou não. E aproveitando a gente comentando sobre isso, me fez lembrar ainda de um outro ponto sobre essa questão de peso, que isso é muito importante. Todo o design dos data centers, absurdamente. Exato. A gente então está acostumado ali com data center plano, né? Apenas um andar. Eu apoio ali na laje, o piso elevado, tá tudo bem. Entre aspas, tá tudo bem. Só que cada vez mais eu não consigo, de repente, encontrar terrenos grandes, mas tão próximos do meu mercado consumidor. Sim. E eu preciso ali concentrar. Otimizar seu espaço. Divido ao meio, começo a empilhar os andares. Eu faço um data center de 2, 3, 4, 5 andares. Como que eu faço uma infraestrutura física de um prédio capaz de suportar uma densidade média de racks de 2 toneladas sem que eu não precise, de repente, sobreprojetar aquela estrutura física, ou pior ainda, eu já tenho um data center desse em operação. Eu volto para a questão da barreira. Aí eu crio uma barreira. Claro. Quando você projetou aquele data center, 5 anos atrás, 4 anos atrás, eu não pensava, de repente, colocar um rack de 2 toneladas, só que agora é a minha realidade. Sim. O que eu faço com um data center desse, com um data hall desse? E acho que não é nada segredo, mas a Digital Realty, ela hospeda os novos GSX Omniverse da NVIDIA, lá em Virgínia, e um dos desafios foi não só o peso dos racks, mas também a altura dos racks. Exato. Então, você ter data centers em diferentes níveis... Não entra no elevador, não passa na porta. A logística... Exato, muda totalmente. E aí você para e pensa assim, poxa, tudo bem. Você está falando sobre construção. No final, voltando aqui, por que a gente está falando isso? E o que é o data center? Na visão da NVIDIA, o data center ele é um AI factory. Exato. Mas um AI factory não se resume a uma única GPU. Na verdade, um servidor, um H100 antigo, o GB300, em uma unidade mensurável ali, ele tem vários tipos de GPU. Só que quando você vê um deploy de uma AI Factory, não é só apenas um rack ou um equipamento, são vários equipamentos com vários racks. Então você está falando de múltiplos 2 toneladas. Exatamente. Quantos metros de altura? 3 metros de altura? Não sei. Desafiador. Você pensou ter que içar um rack desse pro 8º andar de um prédio? Cara... Será que vai caber no 8º andar? Como é que a gente faz pra isso? Isso não se só tiver espaço no 7º andar. Vai fazer o quê? É delicado. É uma situação... O teto do 8º? Não... É bem... Aí volta para a questão da modularidade, né? Exatamente. Que as coisas se linkam, né? Quão importante é você ter já desde o seu projeto do papel. Você já pensar que a velocidade... Elementos de construção modular. É muito rápido esse avanço. Então, você não pode se dar ao luxo de projetar algo hoje pensando no que você vai ter instalado agora, daqui a 2 anos. E olha lá, em 2 anos já é muito, né? Sim. E, de repente ele pode estar obsoleto. Então você tem que ter um corpo de engenharia muito robusto para já pensar nessa versatilidade do que você consegue fazer em relação ao seu design. E esse ponto é super importante porque responde a primeira pergunta. Exato. Voltamos? Voltamos a pergunta? Que a gente começou pela terceira, falando do Innovation Lab. Exato.
E agora voltamos para a primeira, como que eu penso em construir uma infraestrutura à prova do futuro. Exato. E essa prova do futuro é exatamente, a infraestrutura ela precisa estar pronta para me dar liquid cooling quando eu precisar e não me empurra a goela abaixo. Exato. E também não me force daqui a 3 anos eu me manter no modelo de A, sabe? Uhum. Da mesma forma que eu não tenho o vendor lock-in para tecnologia, também não tenho o meu infrastructure lock-in. Legal. Pessoal, Esse é um ponto importante. Até quando a gente olha, lock-in é uma coisa interessante, quando a gente fala de data center, né? Porque pensa naquele CIO que tem que tomar aquela decisão, que ele tem as máquinas dentro de casa, ele adora ver o LED piscando ali, falando, não, tá super disponível, tá aqui, tá seguro. Na Faria Lima, que é o metro quadrado mais caro de São Paulo, sendo aquele equipamento, ou vamos falar de uma H100, uma GB200, GB300 dentro de um ambiente desse, né? Vamos falar de custo ou de valor, são coisas completamente diferentes. Quando você traz isso integrando a um data center, você ganha o quê? Primeiro, toda essa segurança na questão de infraestrutura, todos esses fatores que o Rafa trouxe aqui pra gente, falando de pessoas, falando de terra, falando de controle, falando de tudo aquilo que a gente trouxe, aliado a uma rede ampla, que a gente tem aqui no Brasil hoje, e também temos diversos parceiros de conectividade dentro desses data centers, porque vale dizer que a gente fala de diversos ambientes de inteligência artificial, da parte de inferência, de treinamento, etc., mas a gente sempre tenta manter os data centers aqui ultra conectados, hiper conectados, justamente para dar um pouco de sabor para esses clientes, porque a realidade que a gente tem atualmente é que eu tenho vários clientes com inferência e treinamento no mesmo equipamento, no mesmo cluster, e ele precisa conectar. Então eu não preciso de uma ilha nesse momento, eu preciso do quê? De um negócio amplamente conectado, porque são os modelos mais tímidos que estão chegando. E mesmo assim, essa empresa que está tomando a decisão de vir ao data center, quando ela entra aqui, por exemplo, conecta no Service Fabric, ela tem múltiplos sabores de serviços de inteligência artificial do que ela quiser ali, como o Wellington trouxe dos neoclouds, para se conectar em qualquer lugar do mundo. E testar isso e trazer para sua experiência, né? Fantástico isso. Pessoal, o assunto é amplo, hein? Se a gente não falou nem 10%. Pois é, se a gente continuar, a gente fica aqui horas falando, eu tenho certeza. Mas eu acho que foi discutido bastante coisa legal aqui. Já dá para ter uma ideia da importância da infraestrutura que vai suportar, não, né? Que já suporta esse mercado e que vai contribuir cada vez mais para ter essa disponibilidade do AI, tanto nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, América Latina como um todo, no mundo todo. Pra gente fechar, a gente falou aí de desafios para os CIOs, a gente falou de quem vai com GPUs, quem não vai. Eu queria que vocês, cada um de vocês, deixasse uma mensagem final, se tivesse um conselho para dar para o CIO que está pensando em AI, por onde ele começa, onde ele vai, o que ele tem que pensar, considerar aí para essa jornada. Conselho que eu posso passar para os CIOs é, pegando um pouco daquela cultura fail fast, primeiro, acho que a implicação, antes de chegar na cultura fail fast, é falar sobre cultura, né? Porque toda nova tecnologia, ela toca muito na questão da cultura e medo das incertezas e o porquê do fail fast como solução, né? E a gente foca muito na primeira palavra do fail, falhar. Mas não, o fail fast ele vem exatamente para pare de procrastinar, você precisa testar coisas novas, você precisa experimentar coisas novas e fazer com que o seu pessoal também crie coisas novas também, né? E a gente foca muito no fail, mas esquece do principal que é o fast. Fail é uma consequência que você tem 50% de fail, mas também tem 50% de success. Então, ponto principal, agilize. O que se tem de backlog, traz para a mesa, dá para o seu time pensar em soluções fail fast, mas que tenha certeza que vai ter muito mais success fast se escolher os principais parceiros bem, né? Tiver toda esse apoio que a gente conversou hoje, como que eu suporto uma infraestrutura à prova do futuro, como que eu escalo quando eu precisar ir globalmente e como que eu tomo as decisões corretas. Então, a gente dá todo o ferramental para todos os CIOs
e para as suas equipes para ajam rapidamente ou acelerem seu backlog. Perfeito. A dica que eu trago aqui é, gente, vamos pesar o risco e a oportunidade. Trazendo tudo que o Wellington compartilhou aqui, a gente tem muito mais oportunidade do que risco, principalmente pelas possibilidades que nós temos. Temos empresas preparadas no mundo, globalmente falando, com ambientes de liquid cooling, com plataforma ampla de conectividade, onde você não precisa tomar uma decisão imediata, mas que você consegue escolher aquilo que melhor se adapta ao seu negócio, e não que você adapte o seu negócio para usar essa solução. Exato. Então, nós temos N possibilidades na mesa, onde você consegue tomar uma decisão muito mais assertiva, e minimizando o teu risco operacional, o teu risco de crescimento. Então, escolha o parceiro certo, utilize aquilo que tem de melhor no mercado. E aí eu acho que essa questão do parceiro, né, que o João comentou, o Lote também, é fundamental. E olhando hoje, a Ascent, ela tem essa infraestrutura que é justamente capaz de dar esse suporte para que você consiga fazer a instalação dos seus equipamentos, sabendo que além do 100% de disponibilidade que a gente oferta para todo mundo, não importa se você é pequeno, se você é grande, se você é médio, a infraestrutura é a mesma, ela tem sempre essa mesma qualidade. Isso é muito importante. E ter a certeza de que, justamente por causa dessa escalabilidade, dessa modularidade que você consegue ter nos nossos projetos, se amanhã você precisar fazer o seu refresh tecnológico, você não precisa sair, você consegue manter a sua infraestrutura onde você está hoje, sabendo que a gente vai conseguir chegar junto com você nessa mudança, nessa atualização, para que você consiga manter a sua produção, os seus serviços 100% uptime. Perfeito. Pessoal, foi ótimo o papo aqui com vocês hoje. AI com certeza já está impactando as nossas vidas, os negócios e tudo que a gente percebe aqui enquanto pessoa, em empresas. E eu tenho certeza que a contribuição que a gente trouxe hoje vai chegar aí aos nossos ouvintes de uma forma bastante positiva. E você, ouvinte, que ficou com a gente até agora, muito obrigado pela audiência e até a próxima.